Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Diálogos Sustentáveis, o podcast da Escola Internacional para a Sustentabilidade, uma iniciativa educacional do Parque Tecnológico Itaipu e da Itaipu Binacional. Eu sou Poliana Correia e o nosso tema de hoje é segurança hídrica. E quem me acompanha no diálogo de hoje é a bióloga Simone Benassi. Seja muito bem-vinda, Simone. E antes da gente começar, vamos lá. Quem é você e qual a sua atuação, Simone? Obrigada pelo convite, eu agradeço ao convite. Eu sou, então, Simone, como você me apresentou, Benassi. Eu sou bióloga, trabalho na Itaipu já tem 19 anos. Trabalho mais especificamente com monitoramento da qualidade da água, né? Mas claro que a gente atua de forma transversais com outros temas que envolvem a qualidade da água. Eu sou mestre em engenharia hidráulica e sanitária, área de concentração saneamento. Meu mestrado foi mais voltado mesmo para a limnologia, que é a ciência que estuda as águas continentais. Bom, Simone, então já entrando no nosso tema, podemos dizer que a água ela é o elo que liga todos os aspectos do desenvolvimento humano e, portanto, torna-se vital para todos os setores sociais e econômicos. Então, a partir desse contexto, Simone, o que é segurança hídrica? A segurança hídrica é a disponibilidade de água em quantidade e qualidade suficiente para satisfazer as necessidades humanas, as atividades econômicas, a conservação dos ecossistemas aquáticos. Além disso, a segurança hídrica ela envolve a gestão de riscos de eventos extremos, como, por exemplo, estiagem, que a gente também seca, e cheias. Perfeito. Simone, e como que surgiu esse conceito da segurança hídrica? Dando uma estudada, assim, né, no tema, até isso que é bacana que quando a gente é convidado para esses tipos de evento, a gente dá uma estudadinha até para saber melhor, né, da onde surgiu essa palavra. Então, dando uma estudada, eu vi alguns autores que remontam que foi a partir da Assembleia Geral das Organizações Unidas, em 2010, foi quando a ONU, ela reconhece o acesso à água potável como um direito humano. Com esse reconhecimento, começaram, então, a discussão de vários aspectos de como garantir, então, essa água como um direito humano, né? E aí, vários pesquisadores, então, eles, de 2010 para cá, começaram a ter várias concepções sobre o que seria isso. E aí, no caso do Brasil, em 2015, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos faz, então, uma menção, através de uma resolução, dizendo o que seria, né? A segurança hídrica. E aí, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos define como uma condição que visa garantir quantidade e qualidade de água aceitável para abastecimento, para alimentação, para preservação do ecossistema, para todos os usos associados a nível aceitável de riscos relacionados com as pessoas, economia e meio ambiente. Ou garante ainda a disponibilidade hídrica em quantidade e qualidade. Quer dizer, só mudou um pouquinho as palavras, porque é a mesma coisa, né? Mas isso foi um marco também importante, porque o Conselho Nacional reconhecendo o conceito de segurança hídrica nas políticas públicas do país, né? Esse conceito, antes disso, ele já estava previsto em alguma política? Existia alguma menção a essa questão, mesmo que indiretamente, mesmo sem esse nome? Então, sim, né? Eu acredito que sim, né? Porque a própria Política Nacional de Recursos Hídricos, que é de 97, ela não dissocia, por exemplo, qualidade e quantidade de água, né? Ela diz que a gestão dos recursos hídricos, ela deve ser realizada garantindo qualidade e quantidade de água para todos os usos múltiplos da água, né? Então, ela tem isso como fundamento, né, de garantir isso para a população. Então, assim, de certa forma, ela já menciona isso. Claro que ela não teve explicitamente falando das questões econômicas, mas quando ela traz a Política Nacional de Recursos Hídricos, ela traz alguns instrumentos, como a outorga, como a cobrança dos recursos hídricos, não deixa de ser um aspecto econômico que está sendo posto, né?
Perfeito, Simone. E ainda falando do nosso cenário nacional, o Brasil, ele possui um plano de segurança hídrica vigente? É muito, muito interessante você falar sobre isso, né? Então, assim, com a política de recursos hídricos de 97, ela definiu o Plano Nacional de Recursos Hídricos, que inclusive agora, neste momento, está sendo revisto, né? Está até aberto algumas audiências públicas para revisão do Plano Nacional de Recursos Hídricos, né? Só que com alguns conflitos que a gente teve, né, na última década em relação à escassez de água, principalmente que ocorreu ali na região de São Paulo, Rio de Janeiro, no Paraíba do Sul, começou, então, uma série de debates sobre a concepção, sobre a necessidade da concepção de um plano de segurança hídrica nacional, né? Claro, o conflito que teve em São Paulo foi entre 2014 e 2015, mas em relação à seca, por exemplo, no próprio Nordeste já vinha vindo, então isso já estava sendo falado no mundo e no Brasil, né? A Agência Nacional de Águas, então ela ficou responsável, então, na elaboração deste plano, articulado, então, com todos os outros ministérios, como, por exemplo, o meio ambiente, porque não há como dissociar meio ambiente de recursos hídricos, né? Então, ela começou a elaborar, então, ela tem uns 4 anos que ela vem elaborando esse plano, e ao final do ano de 2019, ela finaliza esse plano. Qual seria, então, a diferença deste Plano Nacional de Segurança Hídrica com o Plano Nacional de Recursos Hídricos? A diferença é estruturante, né? Porque o Plano Nacional de Segurança Hídrica, ele prevê uma série de obras e intervenções necessárias para o país para garantir a segurança hídrica. Já o Plano Nacional de Recursos Hídricos, ele fala da gestão, de como se deve fazer a gestão a partir de um diagnóstico da qualidade da água, da quantidade da água. Então, tem uma série de etapas do Plano Nacional de Recursos Hídricos, diferente deste, que este é mais estruturante. E esse passa pelas 4 dimensões, né, da segurança hídrica, que é abastecimento humano, as atividades econômicas, estão garantidas as atividades econômicas, a preservação dos ecossistemas aquáticos e a dimensão de resiliência, que é a capacidade do meio ambiente, né, de se equilibrar ou em períodos de cheia ou de seca. E aí ele fala, então, dessas obras estruturantes que necessita para garantir, né? Você poderia citar alguns exemplos dessas obras estruturantes, Simone? O que seria na prática isso? Obras de contenção de cheias, por exemplo, é uma delas, né? Obras de saneamento fundamental para o país, para garantir a qualidade de água, né? Tem outras também, que é, por exemplo, assim, a maior permeabilização das áreas, para que essa água possa permeabilizar no solo. Então, você minimizar a quantidade de regiões que vão estar aí sobre concreto, por exemplo. Esse tipo de coisa, desse tipo de obra, né? Obras de contenção de cheia, que nem, por exemplo, São Paulo capital, né? Eles têm lá aqueles piscinões que eles criaram, que para mim é meio paliativo, de certo modo, porque não teve jeito, né? A cidade já estava daquele jeito completamente urbanizada, mas que foi uma maneira que o governo e os engenheiros viram de controlar as cheias ali do rio, do Tietê e do Pinheiros, né? Então, isso são obras. Obras de drenagem é outro ponto extremamente importante que tem no Plano Nacional de Segurança Hídrica, dizendo assim, quais são as principais grandes obras, e também isso é interessante, as principais grandes obras no país para garantir a segurança hídrica. E o saneamento é fundamental. Então, você veja que a gente tem a mistura de 2 políticas, né, dentro da segurança hídrica. A gente tem a política de recursos hídricos, que é a 9433, e tem a política nacional de saneamento básico, que se concatena para a segurança hídrica do país, né? Bom, já mencionamos aí, então, o conceito, o nosso Plano Nacional de Segurança Hídrica. Então, por que segurança hídrica é tão importante, afinal, né? Quem que se beneficia com tudo isso? A população, né? Um benefício é a população e os setores econômicos, uma vez que ela incorpora isso no… E também não dá pra gente dissociar a atividade econômica, porque, por exemplo, a agricultura é uma atividade econômica que necessita de uma quantidade muito grande de água. Então, é você garantir água para a agricultura, água para consumo humano, água para transporte hídrico, por exemplo, né, navegações, água para dessedentação dos animais, enfim, garantir água para todos esses setores, principalmente o abastecimento público e a dessedentação de animais, que inclusive é uma primeira diretriz, né? Qual é o principal uso da água? Na escassez de água, qual é o primeiro uso que é prioritário, que está na lei? É o abastecimento humano e a dessedentação de animais.
em caso de escassez grave, né? Por isso que ele é importante. E ele vai beneficiar, então, toda uma população, toda uma região. Você abastece a população, mas ao mesmo tempo você tem crescimento econômico, porque sem a água não há. A indústria usa muita água, a agricultura, como eu falei. E a parte de lazer e entretenimento também entra nessa questão? Com certeza. O lazer garantir água, por exemplo, para a balneabilidade das praias, né? A gente aqui no reservatório, por exemplo, de Itaipu, temos 8 praias artificiais, porque elas são de água doce do reservatório. Então, por exemplo, o monitoramento, a gente realiza um monitoramento dessa balneabilidade. O que seria isso? É garantir qualidade de água para a balneabilidade, ou seja, para as atividades de lazer. Porque cada uma dessas águas que eu estou te falando, ela requer uma qualidade diferenciada, entendeu? Então, por exemplo, para balneabilidade é uma, para consumo humano é outra, para conservação do ecossistema aquático é outra, para atividade aquícola, que a gente tem bastante aqui, para geração de energia para geração de energia é outra. Menos nobre no caso, mas com certeza é, né? Até porque a própria poluição por si só, ela pode causar assoreamento dos reservatórios, minimizando então a vida útil. E aí sim afeta diretamente a segurança hídrica. Isso é muito importante que você falou, porque eu sou muito da área de qualidade de água e acabo me envolvendo apaixonadamente por o tema e não penso na outra área, né? Então, assim, todas as atividades que a gente tem na bacia hidrográfica, ela reflete na água. Então, a água, ela nada mais é do que o reflexo do que ocorre do uso e ocupação. Então, por exemplo, áreas agrícolas, elas podem carregar sedimentos para dentro da água, e esse sedimento chega no reservatório e ele para ali, e aí ele vai aumentando de volume e diminuindo, então, o volume de água. Então, você tem mais sedimento do que água. Isso diminui o tempo de vida útil do reservatório. E aí, isso é uma questão de segurança hídrica e segurança energética. Atualmente, esse tema da segurança hídrica, ele tem ganhado destaque. Talvez as pessoas não tenham tido acesso com esse nome, né? Segurança hídrica. Mas é um tema que está na mídia. Então, por que esse tema, atualmente, ele está em destaque? Eu vejo, assim, que tem algumas vertentes assim para esse destaque, né? Um deles seria as próprias mudanças climáticas. Então a gente vê, por exemplo, às vezes seca na região sul, cheia na região do Nordeste. Então essas mudanças climáticas, o que ela está gerando para a segurança hídrica, né? Então foi aí também que a gente começou a refletir sobre rios voadores, né? Como do desmatamento na Amazônia pode refletir na quantidade de água que a gente tem aqui na região sul, por exemplo. Eu acho que também a gente pode pensar nos conflitos que a gente teve, principalmente lá na região de São Paulo, que foi um conflito gritante, assim, né, nos anos de 2014 e 2015, com problemas seríssimos de falta de água na cidade de São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, né. Me recordo que a capital chegou a tomar água do volume morto. E o que seria tomar água do volume morto, né? Qual é a qualidade da água do volume morto, por exemplo, né? Sendo que a gente monitora só a superfície. Então foi um conflito que teve que ser resolvido entre 2 estados, porque interferiu nas águas do Rio de Janeiro, ou seja, um conflito de água entre 2 estados sendo resolvido na bacia hidrográfica, né? E aí conseguiram, com algumas obras estruturantes, mesmo sem o plano de segurança hídrica, conseguiram resolver o problema de São Paulo, mas continuando pedindo para a população minimizar o uso, não fazer nenhum tipo de desperdício. Perfeito. E agora, falando em regiões, né, trazendo um pouco para o nosso contexto aqui, para a região de influência da Itaipu Binacional, como que a empresa tem trabalhado essa questão de segurança hídrica aqui no território? A gente trabalha em bastante vertentes, assim, né? A gente tem aqui na região várias práticas conservacionistas de uso e ocupação do solo. Então, a gente faz terraceamento, preservação da mata ciliar. Tudo isso para minimizar o aporte de sedimento que chega nos rios. Porque com isso a gente diminui o aporte e aumenta o tempo de vida útil do reservatório. Então, isso é uma coisa, né? A outra seria, então, a qualidade das águas, né? Como que a gente garante a qualidade das águas, não só para a produção de energia, até porque a própria produção de energia é um uso menos nobre para a qualidade de água, né? A gente fala. Ela pode ter até agrotóxico, mas assim, qual é a responsabilidade, né? Qual é a responsabilidade social, né, da Itaipu em relação a você ter um reservatório que
que é usado não só para produção de energia, ele é usado para diversos usos. Ele é usado para abastecimento público, ele é muito usado para irrigação, ele é usado para economia. A gente tem portos de areia aqui na região. Então, assim, como que a gente garante qualidade de água? Muito usado para recreação, usado para piscicultura, aquicultura. Então, assim, é um reservatório que é muito utilizado. E antes a gente tinha um rio, agora a gente tem um sistema mais parado. Então, como garantir qualidade de água, entendeu? Para atendimento a todos esses outros usos previsto em lei. Mas ela está indo um pouco mais além, né? Ela está trabalhando agora, além de trabalhar, então, na bacia hidrográfica, nesse tipo de conservação de solo e tudo, para a vida útil, a gente está trabalhando agora para melhorar a qualidade da água, né? Acabamos de ter a inauguração aí de um convênio que a gente fez com a Sanepar e com a Fundação PTI para a implementação de sistemas sustentáveis de tratamento de esgoto em 6 municípios aqui na região. Então, assim, é um convênio inovador que a gente fez nessa gestão, com recursos financeiros advindos tanto da Itaipu quanto da Sanepar, para tratar o esgoto, o que a gente chama de nível terciário, né? A gente vai remover nitrogênio e fósforo, que são principais fatores de crescimento, por exemplo, daquelas plantas aquáticas que inviabiliza, por exemplo, a navegação, o lazer. Só para a gente fechar essa questão do saneamento, como que essas ações, essas iniciativas voltadas para saneamento, elas contribuem nesse cenário de segurança hídrica? A gente vai melhorar a qualidade da água, né? E melhorando a qualidade da água, a gente está melhorando muito a segurança hídrica, né? E um exemplo que me vem à cabeça agora, assim, muito claro sobre isso, é a própria pandemia, né? Então a gente está vendo, né? Aqui não tão claramente, mas a gente vê em grandes regiões metropolitanas que as pessoas não têm água para lavar a mão. Então elas não têm água, nem água de qualidade, nem para lavar a mão. Um uso básico. Não tem. Se não tem para lavar a mão, imagina para tomar água, né? Então, assim, eu acredito que o saneamento, ele vai melhorar a qualidade de vida da pessoa, vai melhorar imensamente a saúde pública, porque há diversas doenças que vêm da falta de saneamento básico, né? Poderia te passar aqui várias, né? Hepatite, leptospirose, enfim, várias doenças que vêm da falta de saneamento básico. Que a gente fala de saneamento básico, mas é a falta de qualidade de água. Dos rios que a gente tem aqui no Brasil, em todas as bacias hidrográficas do Brasil, né? Já estamos encaminhando para os minutos finais da nossa conversa, mas é uma pergunta bem importante, que como que a população pode se apoderar, pode fazer parte dessas questões que envolvem segurança hídrica? Como que as pessoas podem se sentir mais pertencidas e entrar nesse cenário? Eu acredito que ela pode contribuir de bastante formas, assim, né? Uma delas é o que você acabou de falar, desse pertencimento. Você considerar que a água pertence ao meio que você vive, que você não vive sem ela e que você tem que fazer de tudo para preservar aquilo que você tem. Então, coisas que a gente já traz, que a educação ambiental traz pra gente, né? Economizar água, sabe? Não escovar o dente de torneira aberta. Esses conceitos que a educação ambiental traz, que já estão bastante consolidados, mas que às vezes passam despercebidos nas gerações mais antigas, né? Separar resíduos sólidos, porque tudo acaba indo pra água, né? Tudo vai pra água, né? Minimizar, eu nem falei aqui, mas uma coisa de segurança hídrica muito importante é minimizar muito o uso de agrotóxico. Isso causa um problema imenso de saúde pública. E causa também uma deteriorização do meio ambiente, né, das águas. A outra maneira que ela pode contribuir é fazendo uma cobrança do setor político, né? Mas antes dessa cobrança, eu acho importante também ela participar, né, de comitês, de organizações que envolvem a segurança hídrica e a parte de recursos hídricos, né? Então, por exemplo, aqui na nossa bacia a gente tem um conselho da bacia hidrográfica do Paraná 3. Mas, por exemplo, a gente tem aqui no Paraná tem o conselho da bacia do Rio Tibagi, do Rio Ivaí, da bacia do Guandu. Enfim, a gente tem isso que é um instrumento que veio da política, né? A criação dos comitês de bacias para a gestão participativa das águas. Então, assim, e essa gestão participativa, ela inclui o setor dos usuários. Então, por exemplo, a Itaipu é um setor usuário, a Sanepar é um outro usuário, as cooperativas agrícolas e as cooperativas industriais também são, a indústria também é um setor de usuário. Então, a gente tem uma porcentagem de usuário
a gente tem uma porcentagem do poder público participando e uma porcentagem da sociedade civil. Então, a sociedade civil pode participar ativamente, seja ela por meio da academia, seja ela por meio de organizações não governamentais ou como cidadão mesmo, ela pode participar. Todo mundo pode participar dessas reuniões, desses comitês que elaboram os planos de recursos hídricos das suas bacias. Então, você veja bem, uma coisa importante, a gente tem o plano nacional numa esfera maior, o plano estadual do Paraná de recursos hídricos e o plano das bacias. Então, a gente vem assim, numa pirâmide ao contrário. A gente vem com diretrizes maiores, diretrizes estaduais e diretriz da sua bacia, onde a gente vai ter diagnóstico, todos os cenários futuros que podem acontecer e as ações para melhorar também a gestão de recursos hídricos na bacia. Aliado agora aos planos de segurança hídrica e também aos planos de saneamento, que é um outro plano também bastante importante para os municípios, porque você veja, são todos planos que são feitos, em sua grande maioria, por uma equipe técnica qualificada. E esses planos, eu acredito muito que eles precisam ser colocados em prática. A sociedade precisa muito, a gente precisa muito cobrar dos nossos governantes a implementação desses planos. Quando a gente tiver mais educação, mais conhecimento de todas essas conjunturas, a gente consegue cobrar mais os nossos direitos. E esses planos, eles são de fácil acesso? A população consegue ter acesso a esses documentos, esses instrumentos? Consegue ter acesso quem tem internet, né? Mas como no nosso país não é todo mundo que tem, mas todo mundo consegue, até o de segurança hídrica. O de segurança hídrica se encontra na página da Agência Nacional de Águas. Inclusive, na página da Agência Nacional de Águas também está aberta para consulta pública a elaboração do plano de recursos hídricos. Você entra aqui no estado do Paraná, no site do Instituto Água e Terra, você tem todos os comitês formados com seus decretos. Estamos caminhando para o final do nosso episódio. Muito obrigada pelas informações. E gostaria de deixar um espaço para os seus encaminhamentos finais, sua mensagem final para os nossos ouvintes. Então eu vou falar então sobre a necessidade da gente cobrar dos nossos governantes a efetivação do saneamento básico no nosso país. A gente precisa fazer isso urgentemente, porque a situação pode ficar cada vez pior. E eu acredito que só assim a gente vai ter uma melhoria da qualidade da água e garantir segurança hídrica para todos os usos, seja ele humano, seja ele econômico, seja ele de preservação do ecossistema aquático. Bom, Simone, mais uma vez, muito obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada a você, Poliana. Nós vamos ficando por aqui. Não deixe de seguir o nosso canal aqui no Spotify e escutar os nossos outros episódios ou também lá no SoundCloud. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.